Olá, boa tarde. Quem tem filho com autismo sabe bem da necessidade da realização de sessões de fisioterapeutas com psicólogos e fonoaudiólogos. O problema é que nem sempre a quantidade de atendimentos liberados pelo plano de saúde é suficiente. E a Justiça vem sendo acionada para garantir o acompanhamento necessário. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convoca a sessão virtual extraordinária sobre despejo de famílias que ocupavam áreas irregulares antes da pandemia. A convocação da sessão virtual extraordinária foi um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, que considera a decisão urgente e relevante. A Advocacia Geral da União responde ao Supremo Tribunal Federal sobre medidas adotadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o combate ao coronavírus. E ainda, na reportagem especial sobre o meio ambiente, as decisões do STF que restabeleceram resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. 3 partidos políticos questionaram no Supremo Tribunal Federal a resolução 500 do CONAMA. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convocou sessão virtual extraordinária para que os ministros analisem decisão liminar que proibiu por 6 meses o despejo de famílias que ocupavam áreas irregulares antes da pandemia. A sessão começa às 0h da próxima quinta-feira e termina às 23h59 de sexta. A convocação da sessão virtual extraordinária foi um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, que considera a decisão urgente e relevante. Na semana passada, ele suspendeu por 6 meses ordens ou medidas de desocupação de áreas já habitadas irregularmente antes do dia 20 de março do ano passado, quando foi declarada a pandemia por causa da Covid-19. Segundo a decisão liminar, esse prazo pode ser prorrogado caso a crise sanitária continue, para que as pessoas não fiquem ainda mais vulneráveis. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou uma terceira onda da Covid-19 e afirmou que, por isso, a suspensão de despejo por 6 meses se faz necessária. A decisão foi numa ação apresentada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O partido argumentou que as desocupações violam direitos como moradia, vida e saúde da população. Segundo o partido, mais de 9.000 famílias foram desalojadas durante a pandemia e quase 65 mil estão ameaçadas de despejo, muitas vezes sem direito à defesa. A determinação do ministro não vale para moradias em áreas de risco, quando a desocupação se faz necessária para combater crimes ou quando a invasão é em terra indígena. Na sessão virtual, os ministros podem apresentar o voto a qualquer momento durante o prazo estabelecido. Eles vão decidir se mantém a liminar concedida por Barroso. Se for mantida, as famílias não podem ser despejadas por decisão liminar da Justiça, ou seja, sem direito à defesa prévia. A Advocacia Geral da União se manifestou na ação em que o PSDB pede ao Supremo Tribunal Federal que determine ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que passe a cumprir as recomendações sanitárias legais de prevenção ao coronavírus. No último dia 31 de maio, o ministro Edson Fachin pediu que a AGU e a Procuradoria-Geral da República se manifestassem. E quem tem as informações e traz agora para a gente ao vivo é a Manuela Rolinho. Oi, Manu, boa tarde para você. Conta para a gente quais as alegações da AGU. Oi, Rafaela, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, inicialmente a manifestação da AGU pede que o Supremo não conheça da ação do PSDB. Dentre as alegações, a AGU afirma que as medidas de prevenção ao coronavírus já foram adotadas, o que por si só afastaria a alegação de irresponsabilidade atribuída ao presidente da República pelo partido. A AGU destaca ainda que os atos normativos de iniciativa privativa do presidente vêm sendo
sendo implementados, como se infere das diversas medidas provisórias e decretos publicados. A AGU destacou ainda que as medidas adotadas pelo governo federal visam garantir o isolamento social e que, quando existe alguma flexibilização das regras trabalhistas, é para garantir e manter a renda e o emprego do trabalhador. Rafaela? Ok, Manu, obrigada pelas suas informações. E a Justiça condenou o Distrito Federal a indenizar em R$10 mil um idoso que não recebeu a aplicação correta da vacina contra a Covid-19. Na ação, o homem de 80 anos afirma que apenas o braço dele foi furado com agulha sem que o imunizante tivesse sido injetado. O caso aconteceu no dia 2 de fevereiro no posto de saúde do Gama, região administrativa do Distrito Federal, que fica a cerca de 21 quilômetros de Brasília. Segundo o idoso, ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, percebeu que o braço dele foi apenas furado com a seringa e que o líquido imunizante não foi aplicado. A situação foi filmada por familiares. Para verificar se houve ou não a aplicação da dose, o idoso fez 2 exames sorológicos que deram negativo. Por isso, recorreu à Justiça e pediu indenização por danos morais e materiais. O caso foi julgado pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que entendeu que houve conduta lesiva do Estado. O Distrito Federal foi condenado a pagar R$10 mil por danos morais e reembolsar o valor de R$480 referente ao que foi pago pelos 2 exames sorológicos. O DF também terá de imunizar o idoso com a vacina Oxford AstraZeneca da Fiocruz, respeitando o intervalo de 3 meses para a aplicação da segunda dose. A sentença ainda cabe recurso. E você vai ver a seguir, Justiça determina que planos de saúde do estado de São Paulo custeiem integralmente o tratamento de pessoas com autismo. Os detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco, eu volto já. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro daquele mesmo ano. Essa Carta Magna, Suprema Lei Brasileira, constitui um marco histórico, possuindo grande identificação com a nova República, etapa da história do Brasil no pós-1985 até os dias atuais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu rescisão de adoção após prova de que adolescente não desejava ser adotado. Embora a regra geral seja a irrevogabilidade da adoção, a terceira turma do STJ entendeu que a rescisão do procedimento é possível em situação excepcionalíssima, como diante de provas de que o adotado não desejava verdadeiramente participar da adoção. No caso que chegou ao STJ, a ação rescisória foi ajuizada pelos adotantes para desconstituir sentença transitada em julgado que deferiu a adoção e lhes concedeu a guarda definitiva do adolescente quando ele tinha 13 anos de idade. Alegaram que o adolescente não manifestava vontade de pertencer à família e que chegou a fugir de casa, deixando uma carta em que dizia não querer mais ser adotado. O Tribunal de Justiça do Paraná havia rejeitado o pedido sob o argumento de que a adoção seria irrevogável e que não estaria demonstrada nenhuma hipótese legal autorizadora da ação rescisória. No recurso dirigido ao STJ, os adotantes alegaram, entre outros pontos, que a revogação da adoção seria possível quando inexistente qualquer vínculo afetivo entre as partes. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente conclui que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que se verificar que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado e não satisfaz os princípios da proteção integral e do melhor interesse. A ministra citou um relatório psicológico produzido após o ajuizamento da ação rescisória, o qual indica que não houve o consentimento do adotando com relação à adoção, como exige a legislação, e que a concordância não passou de conveniência momentânea porque o jovem estaria inseguro diante do possível fechamento da instituição onde morava.
A terceira turma do STJ deu provimento a recurso especial para rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado. Esse advogado explica que a jurisprudência sempre leva em consideração o melhor interesse da criança. Ela é um avanço na justiça, ela é um avanço na nossa jurisprudência. Porque, ao revisitar uma decisão transitada em julgado de adoção, que segundo a lei é irrevogável, ela demonstrou uma capacidade do Tribunal da Cidadania de atender o melhor interesse de uma criança. Nós estamos falando de vida. A Justiça Federal em São Paulo determinou que planos de saúde do Estado custeiem integralmente o tratamento de pessoas com autismo. Movida pelo amor de mãe, Lucinete luta por mais qualidade de vida para a filha, Maiara, e também para outras crianças autistas, por meio da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção. A Maiara foi diagnosticada com 2 anos e 8 meses e foi bastante complicado naquela ocasião, tanto o diagnóstico quanto a possibilidade de estimulação, né? Mesmo tendo plano de saúde naquela ocasião, nós tivemos bastante dificuldade com relação às questões que envolvem o profissional capacitado e os planos de saúde também ofertarem a estimulação adequada para a Maiara. Maiara, que completou 18 anos, curte redes sociais e música, como toda jovem, além de ter uma rotina diária de estimulação sensorial em casa com a mãe e atividades terapêuticas 3 vezes por semana. Mas essa quantidade de sessões terapêuticas não faz parte do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, quem depende de plano de saúde pode ter, por ano, apenas 2 sessões de fisioterapia, 40 sessões com psicólogo e 96 com fonoaudiólogo, o que, segundo o Conselho Federal de Medicina, é insuficiente, porque em alguns casos de autismo são necessárias 40 horas semanais de atividades terapêuticas. Por isso, muitas famílias recorrem à Justiça. A decisão mais recente foi dada pela Justiça Federal de São Paulo, que determinou que os planos de saúde do Estado custeiem integralmente o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, conforme pedido em ação do Ministério Público Federal. Outros estados, como Goiás e Acre, também têm decisões semelhantes. A decisão diz ainda que o número de consultas e sessões não está sujeito a limite pré-estabelecido, devendo ser observada a indicação feita pelos profissionais da saúde responsáveis pelo tratamento. Ou seja, os planos deverão cobrir todas as sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia indicadas pelos profissionais de saúde. E em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, informa que o rol de procedimentos e eventos em saúde vigente contempla ampla gama de procedimentos que visam assegurar a assistência dos beneficiários com autismo e que os planos de saúde são livres para oferecer cobertura maior do que a definida pela agência. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a advogada Diana Serp, que é especialista em saúde. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Diana. Boa tarde. Bom, nós acompanhamos na reportagem que uma decisão recente em favor das pessoas com autismo, das famílias que a gente sabe que precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Essa decisão, ela cabe somente à esfera no estado de São Paulo, abre um precedente importante para todo o país. Como é que a senhora avalia? Essa decisão, ela se limita ao estado de São Paulo, ela determinou que os planos de saúde para os beneficiários paulistas deve disponibilizar o tratamento de acordo com o que o médico prescreveu no que diz respeito à quantidade de sessões terapêuticas. Já existe essa liminar nos estados do Acre, do Alagoas, de Goiás e agora aqui em São Paulo. É uma decisão que se limita, por enquanto, ao estadual. Bom, infelizmente, a judicialização da saúde é algo muito comum. A senhora, como especialista da área, né, deve se deparar com inúmeras situações dessa.
o beneficiário precisa recorrer para ter acesso ao tratamento, mas no que se refere ao autismo, já existe uma lei específica com rol de direitos, garantias, benefícios, não é mesmo? Existe a lei, né, 2.764 de 2012, que determina, inclusive, que a pessoa com autismo deve ter uma equipe multidisciplinar para o seu tratamento. Porém, isso na prática, né, no dia a dia, no que diz respeito aos beneficiários de plano de saúde, é uma enorme dificuldade, porque os planos disponibilizam exclusivamente o tratamento convencional, que na maioria das vezes não são as terapias que a pessoa com autismo necessita para o seu tratamento. E além disso, né, tem o limite de sessões, que eles limitam a quantidade de sessões anuais, o que acaba sendo totalmente irrisório para o tratamento da pessoa com autismo. Por isso que essa decisão que teve agora recentemente no estado de São Paulo é tão importante para as pessoas com autismo. Diana, as pessoas com autismo, elas também foram incluídas recentemente no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, é mais uma lei, mais uma norma que visa aí uma série de benefícios que, infelizmente, eu acho que lei não falta dar efetividade ao ordenamento jurídico que já temos, né? Sim, a Lei 2.764, ela considerou para fins legais a pessoa com autismo, pessoa com deficiência. E aí, a partir daí, ela tem direito a todos os direitos que estão incluídos na Lei da Pessoa com Deficiência. Agora, quando a pessoa tem algum empecilho... Mas, infelizmente, ainda... Pode concluir. Diana, pode concluir, por favor. Não, na verdade é que o problema é que ainda é muito difícil que todos esses direitos sejam exercidos. Pois é, dar efetividade hoje, implementar políticas públicas, sociais e fazer valer a lei é realmente uma dificuldade muito grande. Essas matérias são judicializadas muitas vezes, mas quem nos acompanha agora e tem qualquer problema com o plano de saúde no atendimento do SUS, quem procurar, o que fazer, qual a sua orientação? Na verdade, as pessoas que tiverem dificuldade no tratamento, elas devem procurar a ANS primeiramente, né, quando for saúde privada, e buscar um advogado para saber se exatamente o que está sendo determinado pelo plano, pela ANS ou pelo SUS, é exatamente o que ela tem direito de ter como tratamento. Diana Serpe, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você, até a próxima. Obrigada, boa tarde. E na reportagem especial de hoje sobre o meio ambiente, você vai ver as decisões do Supremo Tribunal Federal que restabeleceram resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas é daqui a pouquinho. Fique com a gente porque voltamos já já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, né, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. Daqui a pouco tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Quem traz as informações da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje, a segunda turma do STF deve analisar pedido do Estado da Paraíba, questionando decisão do Tribunal de Justiça local sobre o pagamento dos valores correspondentes à 7ª hora de expediente, em razão da ampliação da carga horária dos servidores da Justiça local de 6 para 7 horas. O ministro Ricardo Lewandowski determinou o arquivamento do recurso por entender que a decisão da Justiça paraibana está de acordo com a jurisprudência do STF. Os ministros devem prosseguir também no julgamento do habeas corpus, em que uma mulher pede a paralisação da ação penal em que é acusada da prática de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa envolvida com o pagamento de propina a conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para que multas
aplicadas a empresas do setor automotivo fossem reduzidas ou anuladas. Os fatos foram apurados pela Operação Zelotes e também apontou indícios de interferência do grupo na aprovação de medidas provisórias que prorrogaram incentivos fiscais a essas empresas. O ministro Gilmar Mendes negou o pedido e o ministro Dias Toffoli, na sessão de hoje à tarde, pode apresentar o seu voto vista. Na pauta também está recurso do ex-secretário da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que busca a anulação e o reconhecimento da prescrição do processo do Tribunal de Contas da União, que considerou irregulares as contas por ele apresentadas relativas ao exercício de 2003. Ao todo, 6 processos podem ser analisados. A sessão começa logo mais às 14h e é transmitida ao vivo pelo canal do STF no YouTube. Na reportagem especial de hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, você vai saber mais sobre o funcionamento do CONAMA, órgão do meio ambiente que estabelece normas de proteção, e ainda consideram as decisões do Supremo Tribunal Federal que restabeleceram as resoluções do Conselho. Confira. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente para determinar os critérios de licenciamento ambiental e normas de controle e preservação, como determina a Constituição Federal, na defesa de um meio ambiente equilibrado. Instituído em 1981, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal em vigor, o Conselho teve sua atual estrutura definida por um decreto presidencial de 2019. O artigo 225 da Constituição é muito claro quando ele estabelece que é dever do Estado e de todos, né, a proteção e a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade dele. É um direito que é considerado fundamental, junto com os direitos individuais, de direito de ir e vir, de propriedade, direito de imprensa, todos eles estão no mesmo nível dentro da Constituição, apesar de não estar no artigo 5º. Todas as decisões que saem do CONAMA têm força de lei. No ano passado, o Conselho publicou a Resolução 500, que revogou 3 normas do próprio órgão. Uma delas, que estava em vigor desde 2001, tratava sobre empreendimentos de irrigação, regulando o licenciamento para o uso mais sustentável da água e energia. As outras, de 2002, dispunham sobre a delimitação de áreas de preservação permanentes e da faixa mínima de distância ao redor de manguezais e restingas. Entidades que lidam com o tema da proteção ambiental avaliam que houve um retrocesso com as revogações. O que tem acontecido, né, e o que é importante é que o Brasil tem uma estrutura política ambiental que, no contexto global, ela tem os seus pontos fortes, né? O que eu acho que a gente precisa fazer é garantir que essas políticas ambientais, que já foram implementadas, não passem por um retrocesso, né? Então, a gente precisa avançar na pauta ambiental, uma coisa que tem sido dificultada, né, em função de demandas conflitantes aí nos últimos anos. 3 partidos políticos questionaram no Supremo Tribunal Federal a Resolução 500 do CONAMA. A relatora, ministra Rosa Weber, suspendeu as revogações por meio de liminar, que depois foi confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte. A ministra entendeu que as mudanças nas normas antigas descumprem leis ambientais como o Código Florestal e tratados internacionais assumidos pelo Brasil e principalmente a Constituição Federal. Além disso, segundo a ministra, é dever do Estado manter política pública eficiente da defesa e preservação do meio ambiente. A ministra, ela deu sequência exatamente a esse entendimento, que não pode haver regressão nos direitos. Eles não podem ser desconstituídos simplesmente. Eles têm que ser voltados a ser. Eles podem até ser discutidos amplamente, por exemplo, é possível que a gente desfaça parâmetros, é possível que a gente estabeleça outros níveis da resolução. Amanhã, mais uma edição da reportagem especial sobre o meio ambiente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Tchau, tchau, até amanhã.